gente vai falar agora, começar um outro assunto, começar uma outra forma de abordar ligação covalente. O que nós vimos, né, até agora? Eu tô um pouquinho aflita também com essa história da reação de oxirredução e da lista 7 e 8, né? Porque eu já vou colocar mais duas listas para vocês, uma de VSPR e uma de cargas formais, que foram assuntos que a gente discutiu. E o que nós vamos... Porque agora a gente está entrando numa outra abordagem da ligação covalente. Como eu disse para vocês, a abordagem que não é clássica, porque até aqui, o que a gente tem feito? Elétrons são bolinhas bem comportadas, a gente usa estrutura de Lewis, não é? Eu não tenho que me preocupar com a natureza do elétron. Eu tenho que me preocupar com a natureza do elétron? Não. Só que eu mostrei para vocês, ontem eu acabei não discutindo isso, porque eu não consegui achar a tabela lá, mas eu discuti com vocês que essas coisas, quando a gente fala, parecem óbvias e simples, elas não são tão óbvias e tão simples. Se você pega o SO, o SO2 e o SO3, faz o tratamento pela regra do octeto, faz o tratamento ali para descobrir as configurações eletrônicas, pela regra da camada de valência expandida, você vai encontrar ordens de ligação diferentes. Aí você vai nos resultados experimentais e realmente a distância de ligação muda, mas muda na ordem inversa ao que a gente espera, né? A ordem de ligação maior é a do SO, que é a 2, a distância de ligação devia ser a mais curta, e não é, é a mais longa. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esses modelinhos, eles são modelos simples que nos ajudam a entender determinadas características, determinadas propriedades dos sistemas, mas eles estão longe de serem absolutos. Eles estão longe de serem aplicáveis em todos os tipos de sistema. Então, por enquanto, o que a gente encontra que se comporta melhor, né, dentro desses conceitos clássicos, são aqui, ó, os elementos do primeiro e do segundo período. Quando o átomo começa a ficar muito grande, eu começo a ter desvios mais acentuados daquele comportamento bonitinho que eu espero, né? E qual é o comportamento bonitinho? São os elétrons se comportando como bolinhas que não interagem umas com as outras, não é? Ou interagem pouco. Se interagir, vai interagir só do ponto de vista eletrostático, em situações muito bem controladas. Mas eu falei ontem para vocês isso, né? O átomo mais simples que a gente pode imaginar é o átomo de hidrogênio. Todas as contas que foram feitas com precisão foram feitas, né, usando critérios rigorosos e tal, foram feitos para esses, né, que vocês vão encontrar em livros didáticos, foram feitos para o átomo de hidrogênio. Então, quando eu aplico essa ferramenta nova, da qual eu vou falar um pouquinho agora, é nova mais ou menos assim, né, tem 90 anos. Né? Ela foi proposta pelo Schrödinger em 1925, nós estamos em 2015, não é? É uma senhora de 90 anos com um corpinho de 30, talvez, né? Do ponto de vista das teorias da matéria. Então, o que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa, tudo isso que eu vou falar a partir de daqui a pouquinho, porque vai ser muito concentrado, aquilo ali é absolutamente verdadeiro para o átomo de hidrogênio, porque foi o átomo para o qual aquelas funções foram calculadas, aquele tratamento matemático foi aplicado. Então, quando a gente fala, eu sei que eu não falei disso ainda, mas seria hipocrisia minha imaginar que vocês nunca ouviram falar disso, né? Mas vocês já ouviram falar em orbitais P, não é? Então, e todo mundo sabe que os orbitais P, eles têm aquela forma de halteres, né? Como alguns preferem, forma de berinjela, como outros preferem. Depende muito da hora do dia, né? Se está com fome, é berinjela, se está... Aquela estrutura, que é mais ou menos assim, ela define os tais dos orbitais P, né? Então eu tenho, dependendo se isso aqui é um X, eu tenho os orbitais PX, aí eu posso ter orbitais
Se isso aqui é o meu Y, eu tenho os orbitais PY. Eu estou trocando um pouco, né? A minha orientação cartesiana hoje está toda trocada, tá? E se isso aqui é um Z, isso aqui vai ser um orbital PZ. Então, todos vocês já viram isso, né? Vocês sabem que esses orbitais, eles estão separados por ângulos de 90 graus, né? A gente usa isso para qualquer tipo de átomo, não usa? Vamos escrever... Quem aqui no colégio não viu a história da hibridização do átomo do carbono? Você nunca ouviu falar em hibridização? Mas a maioria de vocês viu. E o que é a hibridização? Hibridizar, né, obter uma estrutura híbrida, é mais ou menos a mesma coisa que fazer uma mistura, né? Então eu misturo um orbital híbrido sp3, é uma mistura de um orbital s com 3 orbitais p, né? E esses orbitais híbridos, eles vão ter um comportamento diferente dos orbitais atômicos isolados. A gente faz isso, qualquer livro do ensino médio que vocês pegarem, e a maioria dos livros, né, de química geral que a gente adota, faz exatamente isso. Então, pega lá os orbitais P, pega o orbital S, que tem simetria esférica, mistura, e está fazendo isso para o átomo de carbono. Só que orbitais que têm essa cara que eu estou falando para vocês, são orbitais hidrogenoides. Eles valem para o sistema de um elétron. Isso aqui são orbitais hidrogenoides. Aí é fácil, né? Eu tenho um próton no núcleo, tenho um elétron na eletrosfera, uma maravilha, né? Uso a lei de Coulomb para explicar a interação, ou um potencial parecido, né? Então, aspas, né? Relativamente simples. Quando eu vou para o próximo átomo em complexidade, que é o átomo de hélio, a coisa já começa a ficar complicada. Por quê? Porque eu tenho 2 elétrons, e um elétron interfere no outro elétron. Eles interagem. E esse processo de interação, como essa interação se processa, ela é difícil de descrever. Eu já contei para vocês o problema que é, para a física, um sistema de 3 corpos. Então imagina um átomo, a gente está falando de átomos simples, né? O hidrogênio tudo bem, um próton e um elétron. Eu coloco um elétron a mais, já começa a ficar muito complicado. Então imagina para um átomo de carbono, né, que tem muito mais elétron. Então é claro, para mim pelo menos é intuitivo, eu não sei para vocês, né? Eu estou dizendo que sistemas com muitas partículas são de difícil solução analítica. Eu tenho que fazer alguma aproximação, porque é muito complicado eu entender como eles estão interagindo. Muito complicado. Então, se você pega um átomo de carbono, certamente é ingenuidade a gente acreditar que os orbitais, né, que na verdade, a gente já vai falar sobre isso que a gente chama de orbitais, é muito melhor descrito como a gente falar de densidade eletrônica, né? É muita ingenuidade da gente a gente achar que o carbono vai se comportar do mesmo jeito que o hidrogênio. Não é? Diga. Então, o conceito de hibridização a gente vai discutir na próxima aula da semana que vem, tá? Mas ele é um conceito que nasce como um remendo. Não, então, por enquanto eu não falei de nenhum modo de explicar, né? A gente vai ver que tem 2 jeitos de nós entendermos a ligação covalente. Uma é usando a teoria dos orbitais moleculares. A outra forma de eu entender isso é usando a teoria da ligação de valência. Quando eu uso a teoria dos orbitais moleculares, eu discuto que todos esses elétrons que são dos átomos, eles fazem parte agora de um orbital molecular, que pertence à molécula como um todo. E aí eu vou escrever esses orbitais moleculares, descrever esses orbitais moleculares, dependendo do modo como os orbitais, como eles são formados. Na teoria de ligação de valência, eu tenho que arrumar uma explicação para algumas evidências experimentais que eu não consigo explicar
se eu não crio a teoria, se eu não crio esse modelo de hibridização. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma dúvida, eu nunca sei se você é o Rodrigo ou é o Durval. Você é o Rodrigo. Então, se você... Imagina, por exemplo, a ligação... Eu nunca vou saber, vou continuar trocando. Eu só identifico pelo gorrinho. Você está me sacaneando, não está vindo mais de gorrinho? A gente vai ver mais para frente, né? Mas eu só vou antecipar. Você pega o carbono, por exemplo. O carbono tem 6 elétrons. Na camada externa, ele tem 4 elétrons. Se a gente faz aquela distribuição eletrônica que vocês aprenderam, ele vai ter 2 orbitais disponíveis para receber elétron, né? Porque eu preciso escrever isso para responder a tua pergunta, né? Mas olha que interessante, o carbono, eu escreveria a distribuição eletrônica dele assim, né? Tá certo? Eu vou te falar uma coisa. Você está enxergando mal. Aí eu recomendo 2 coisas para você, falando sério. Ou você senta mais na frente ou você começa a usar óculos, porque é nítido que você está com problema de focalização, tá? Essa minha mania de mãe. Ó. 1s2, 2s2. Eu posso colocar 2 elétrons por orbital. A gente já vai falar sobre isso. Aqui está completo. Então eu só tenho espaço, né? Tecnicamente, nesses orbitais P, eu tenho 3 orbitais P, Px, Py e Pz. Aqueles 2 elétrons que estão em orbital P, se eu for fazer a distribuição normal, um está no orbital Px, o outro está no orbital Py. Então, tecnicamente, a princípio, com 2 elétrons, eu completo esses 2 orbitais que estão semi-preenchidos. Então, a princípio, o carbono poderia fazer 2 ligações só, não é? Mas ele não faz 2 ligações. A gente sabe que ele faz 4. Cabem 2 elétrons em cada orbital, né? Mas eu tenho semi-preenchido, eu só tenho 2 orbitais, Px e Py, o Pz está vazio. Então, dos elétrons do carbono, eu tenho 1 em cada orbital P. Então, ele só vai fazer 2 ligações, porque para usar o outro orbital, ele tem que receber elétron de alguém, porque ele não tem nada lá para compartilhar. Tá certo? Então, para a ligação covalente, que é compartilhamento, ele tem 2 orbitais, 1 elétron em cada, Px e Py. Ele vai receber um para compartilhar um elétron com outro átomo, uma ligação covalente. Vai receber com outro, outra ligação covalente. Mas ele não vai sempre dar preferência para usar um orbital vazio? Não, semi-preenchido sempre. Mas vamos supor, tá certo? Vamos supor que pudesse acontecer isso, que ele pudesse receber elétrons nesse orbital vazio de outros átomos, tá? A geometria que você ia ter nunca ia ser uma geometria de 109 graus, como a gente vê no metano, por exemplo. Como nós vimos em aula, pelo VSPR. Porque os orbitais P, eles têm geometria de 90 graus. Se eu estivesse usando orbitais P puros, a ligação, ela nunca teria 120 graus. Porque o ângulo entre os orbitais P, né, é de 90 graus, né? Então, se aqui, por exemplo, né, suponha que no carbono, esse orbital aqui, que vai para cima, ele está vazio. Então, esse aqui tem um elétron, esse aqui tem um elétron. Esse vai fazer uma ligação covalente com outro átomo, e esse vai fazer uma ligação, desculpa, estou destruindo tudo aqui, e esse aqui vai fazer uma ligação covalente com esse outro átomo. Qual é a geometria? 90 graus. Não dá certo. Como você resolve isso? Vamos resolver então que eu vou misturar esses elétrons aqui, já que eles estão na mesma camada, eu vou misturar esses aqui com esses aqui para obter orbitais híbridos. Não vão ser nem S nem P, são orbitais híbridos. E se eu estou misturando, por exemplo, no caso do sp3, né, que é uma das formas de hibridização que tem a ver com a geometria tetraédrica, nesse arranjo aqui eu vou misturar um orbital S com 3 P's. Quais 3 P's? O Px, o Py e o Pz. Como ele é híbrido, não tem essa história de estar vazio ou não. Então, eu tenho 4 orbitais, um S e 3P. E quantos elétrons eu tenho para colocar? 4, que eram os que eu tinha originalmente. Então, eu tenho 4 orbitais híbridos semi-preenchidos. E se eu tenho 4 orbitais, o máximo de repulsão qual que é?
VSPR. Geometria tetraédrica. Eu também achei que ele sempre tendia a preencher o orbital vazio. Mas se não é isso, por que aqueles dois elétrons não estão no orbital PX? Entendeu? Não. Do ponto de vista... É que vocês estão me forçando a responder coisas que a gente ainda vai falar. Mas a energia do S, ela é diferente e menor que a do P. Então, se eu faço um esquema de energia, o 2S está aqui e eu tenho os 3 orbitais P ali. Então, no S, eu vou colocar os 2 elétrons e depois eu tenho só 2 elétrons para os orbitais P. Então, eu não posso colocar os 2 aqui, porque existe uma regra de construção. Eu tenho que colocar esses elétrons, já que esses aqui eles têm a mesma energia, eu tenho que colocar alternadamente. Então, eu tenho que colocar aqui, aqui. Se fosse o nitrogênio, colocariam aqui. Mas aí o próximo elétron vai entrar no PZ. Mas o próximo elétron de quem? A gente não está falando de ligação covalente? Ele não vai compartilhar. Se ele for receber, ele está recebendo os 2 elétrons inteiros de um outro átomo. Então, se a gente pensa na ligação covalente como compartilhamento de elétron, ele tem que estar dando 1. Tá certo? Então, usando essa regrinha, usando os orbitais atômicos estruturados assim, o carbono deveria formar 2 ligações só e deveria ser 90 graus. Porque é a geometria dos orbitais atômicos, né? Só que lembrando, esses orbitais atômicos, eles são hidrogenoides. Eles funcionam pro hidrogênio. Mas a gente está falando de uma teoria, a mecânica quântica eu já falei para vocês, né? Ela foi proposta em 1925, vários pesquisadores, vários cientistas brilhantes contribuíram para a teoria, mas até o dia de hoje, a gente não tem uma interpretação física para tal da função de onda que descreve a matéria. A gente não tem. E a escola que predomina hoje na aplicação, né, dessa teoria, ela diz que não precisa ter um significado físico, basta que funcione. Essa função de onda, da qual a gente já vai falar, não tem que ter um significado físico. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no final, começo do século XX, muitos experimentos mostraram para a gente que a matéria tinha um comportamento dual. A luz, por exemplo, ela tinha um comportamento... A luz, né? Eu já expliquei para vocês que por séculos a luz é assunto de discussão entre físicos e físicos importantes. É briga de cachorro grande. A gente está falando de Newton, por exemplo, todo mundo conhece, da torta de maçã, né? De Newton, e o Huygens, né? 2 físicos, ou dois cientistas, né? Extremamente conhecidos, extremamente competentes, que divergiam profundamente. A gente chega no século XX ainda com essa pendência. A luz é o quê? A luz ela tem comportamento corpuscular ou tem um comportamento ondulatório? A luz, ela se comporta como partícula? Ou ela tem um comportamento ondulatório? A gente chega no século XX com alguns experimentos para explicar, com algumas coisas para a gente entender melhor, né? E aí o Einstein, em 1905, né, ele publica um artigo onde ele explica porque não havia uma explicação satisfatória para o efeito fotoelétrico. Não havia uma explicação satisfatória. O efeito fotoelétrico é um efeito que é produzido pela luz. Se eu faço incidir luz de um comprimento de onda específico, né? Essa luz aqui, desse laser, ela tem um comprimento de onda específico. Isso aqui é um laser em 1064 que tem a frequência dobrada. Isso aqui é 532 nanômetros. Ela tem um comprimento de onda conhecido. Então, se eu uso uma radiação de comprimento de onda conhecido para iluminar a superfície de determinados metais, eu consigo coletar elétrons, eles são arrancados desse metal.